Olá, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André Gomes, seu host. E nesse episódio conversaremos sobre o filme O Homem da Capa Preta, filme de 1984, dirigido por Sérgio Rezende, com José Wilker no papel título de Tenório Cavalcante. Esse, que é um personagem bastante controverso e interessante da nossa cultura política brasileira. E ele é controverso e folclórico, é conhecido como o Homem da Capa Preta, se tornou um símbolo da política marcada por confronto. E mesmo ele tendo nascido em Alagoas, ele migrou para o Rio de Janeiro, onde ele construiu a carreira política dele. E ganhou projeção principalmente na região do Duque de Caxias, né? Que era na Baixada Fluminense. Se eu não me engano, nessa época existia o estado Guanabara, né? Que já é extinto. E ele foi eleito vereador, deputado estadual e depois deputado federal. A gente vai falar um pouquinho do filme de 84 que fala um pouco sobre a trajetória dele, um pouco da história desse político com um discurso populista, do confronto armado e que teve várias acusações de envolvimento com grupos armados, né? E para começar esse episódio, nós contamos mais uma vez com nossos convidados, o meu irmão Vinícius Gomes. E aí, galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Vinícius, professor de História. Para falar do filme, o filme, como você disse, né, ele fala sobre narra a vida, né, do natalício Tenório Cavalcante de Albuquerque, desde o momento do nascimento dele, né, mas ele foca principalmente na carreira dele política nos anos 50 e 60. Né, e ele ficou famoso por ser o homem da capa preta, por sempre andar armado com uma metralhadora, né? Então a gente vai falar sobre esse filme que conta esse recorte específico da vida dele ali nos anos 50 e 60. O outro convidado também é o Márcio Sorlandi, que está aqui também da Corja Filmes. Oi pessoal, eu sou o Mars, aqui da Corja. E, bom, do filme, ele, como o Vinícius já pontuou, ele conta mais ou menos a história dele, né, do Tenório, desde o início dele, ele começa na infância e tal, e depois até o que seria mais ou menos o ocaso político dele, quando veio o golpe militar de 64, né, que ele acaba sendo caçado, né, como... Apesar de ele não ser um representante, não ser um político ligado à esquerda, né, só no finalzinho da carreira dele ali que ele meio que, o filme explica isso, o porquê, que ele acaba indo meio que trocando de lado. Ele era da UDN, né, que era o partido mais conservador ali da época. Ele acaba sendo caçado, assim como o Carlos Lacerda também foi caçado, e outros caras ali também que eram de direita, apoiavam até o golpe, né? O caso dele, ele não apoiava, mas ele também acabou perdendo os direitos políticos dele, e depois dali, politicamente, ele meio que acabou, né? Gostei muito do começo, quando mostra a infância dele, aquela fotografia totalmente diferenciada, né? Lá em Alagoas, bem amarelada, né? Um negócio bem, Sépia, né? bem faroeste, né? E faroeste brasileiro, né? O sertão brasileiro é o faroeste brasileiro. Da qual o pai dele é assassinado primeiro, né? Eu não sei o quanto que vocês fizeram de pesquisa para saber o quanto isso é real, mas eu achei muito interessante a introdução do filme, que é rapidinho, né? Rapidamente já mostra ele já adulto, já eleito. Eu acho que assim, eu acho que eu concordo com você, né? Que é tão rapidinho assim que eu acho que essa parte da infância dele é mais para dar uma base da violência dele, né? Ele não aprendeu muito a trocar muita ideia, né? Ele vai lá e resolve o negócio na bala porque foi o jeito que ele aprendeu, né? Eu ia dizer que não sei exatamente também se foi verdade. Acho que sim, parece que o pai dele foi assassinado mesmo. Mas aquela cena depois de que ele mata o assassino do pai dele, isso eu já não sei se é a construção do mito ali da história do filme, né? Ou se isso realmente aconteceu. Isso eu não tenho certeza de que tenha acontecido. Mas ele é forjado meio que naquela política coronelista, né? Ele acaba levando isso daí para depois lá pro reduto eleitoral dele no Rio de Janeiro, né, cara? Coisa É, de que ele teve sim, demanda mais, pode. Oi, desculpa, fala, desculpa.
Não, não, é que é essa coisa do coronelismo, né, meu? Quem manda ali, manda na base da força, né, meu? Não é uma coisa construída sob medo e coerção, né, cara? Ele, segundo está constando aqui, ele realmente foi marcado pela violência ao ver o pai assassinado. E ele era sobrinho de um coronel, que inclusive é o nome dele, nome do coronel, tio dele é Felício Tenório, né? E ele teve um padrinho também chamado Natalício, que é o nome dele completo, né? É, e sim, né? Ele teve toda essa infância já marcada pelo coronelismo lá em Alagoas, e depois ele foi para. Ele, no caso, migrou para Rio de Janeiro, Duque de Caxias, e ele levou, né, essa herança de coronelismo, violência, armamentismo, né? Sempre armado. Então. Não é uma coisa que ele começou na carreira política fazendo isso, ele já veio da vida pregressa mesmo dele, desde a infância. Através de Getúlio de Moura, em 36, que era um político de grande influência local, e depois foi adversário político dele, ele ingressou na UPF, ó, se eu não me engano, União Progressista Fluminense. Depois que ele foi para outro partido, é isso, Vinícius? É, foi isso que eu achei também. Que aí ele vai tentando se mancomunar com os grandes nomes, né? Tem até aquela cena lá que ele, tipo, é bem emblemático, né? Que ele tem que estar conversando com todos os caras sentados na mesa lá, assim, né? E que aí eu acho que a questão de todas as influências mesmo, né? Acho que tem essa questão do coronelismo, né? Que vem do Brasil Império ainda, né? Da questão da força, né? Dos caras se impondo. Mas neste caso aí, quando ele chega lá no Rio de Janeiro e tudo mais, a gente vê muito uma questão da república oligárquica, né? Os caras que representam um ramo deles ali e que não querem deixar ninguém de fora entrar, né? Que é exatamente o período, né? Porque o começo dele é lá no logo exatamente o período, não, um pouquinho depois. Porque o filme começa em 1950, 51, né? Que é quando o Getúlio volta no poder. Inclusive, eles falam até, né? O filme começa no sentido dele na fase adulta, eu quero dizer, né? Sim, Então, assim, sim. é bem um resquício do oligarquismo mesmo, né? Que tinha no Brasil da época. E ele vem com esse discurso novo, né? Mais populista, né? Que é bem getulista também, né? O Getúlio é o inventor do populismo. Não, ele cita várias vezes Getúlio Vargas, né? E fala muito. E assim, né? Avançando na real, é muito interessante ele, aquela coisa meio poderoso chefão, né? Da galera ir lá pedir coisa pra ele, beijar a mão dele, né? Literalmente. E sempre ele fala, não, porque é do povo. Ele fala para advogado, lá, quantos você tem? 29, 26 anos. O cara fala, ele fala 26 anos é uma boa idade, né? Tipo, ameaçando mesmo, né? O cara que era do banco, assim. E aí eu acho muito legal o Jonas Bloch, que faz o papel do jornalista, que vai lá, ele chega nesse momento para entrevistá-lo e ele acho muito. Tem ótimos diálogos esse filme, né? Ele pergunta para ele: Não, eu sou jornalista, eu quero falar com você, quero te entrevistar, tal. E ele não fala nada, né? Ele fica quieto, assim, meio desconfiado. E aí ele fala assim: Posso fazer só uma pergunta? E ele fala: Pode, e já fez. E o José Wilker também tá muito bem no papel, né? Tá muito bem. Ele até parece fisicamente até lembrar bastante, né, cara? Você pegou umas fotos assim, ficou bem caracterizado, assim, ficou bem parecido mesmo. Então, e aí na sequência disso daí, ele sofre um atentado quando ele tá lá com o personagem do Chico Dias, que é um líder político que não tem mandato, mas ele tá lá dentro da luta com a população, né? E ele acaba sendo uma influência grande pro próprio Tenório. E a partir dali que realmente o filme se desdobra, né? Ele começa a mostrar realmente a que veio, como que ele é um personagem populista e violento ao mesmo tempo, e da qual ele se escudava, né? Ele se escudava muito nessa questão de o povo isso, o povo aquilo. Tem uma coisa ali que, é, que é meio simbólica, assim, eu acho, que ele, isso pelo que eu vi, assim, ele realmente teve apesar de ele ter parentes, assim, ser
parente de políticos ali, famílias políticas, né, influentes ali de onde de Alagoas. Ele tinha realmente teve uma origem humilde, mas e depois no filme, quando mostra, ele já é um cara bem sucedido, ele, inclusive até fala, eu sou rico, tal, né? Ele dá um pulo, dá um salto bem grande sem explicar, né? Isso não fica explicado exatamente como que aconteceu isso daí, e no filme, né? E ele se coloca ali como um grande defensor ali do povo pobre e tal. Exatamente, ele é bem populista, mesmo, fazer uma política bem clientelista, mas ele já estava num nível acima ali, né, meu? Assim, com a questão social, assim, ele já tinha avançado muitas casas, né? E continuava se colocando como político, né, meu? Então como político não, como um representante do povo em si. Então, eu ia falar, corroborando com o que você está dizendo, que é quase aristocrático, né? Ele fala assim, ó, eu que estou melhor, vou ajudar vocês, né? Tô numa uma fase, um patamar melhor da vida, né? Eu posso ajudar vocês, eu meio que tenho obrigação de fazer isso, né? E aí ele se coloca como se isso fosse um dever dele, né? Não, precisamos ajudar o povo, né? O Estado é para isso. Exatamente, né? Eles colocam ele meio como um salvador ali, como com muitos políticos usam essa tática até hoje em dia, né? E naquela época acho que muito mais, né? Que é bem aquela coisa de cada um cuida aí do seu canto, e aqui ninguém mexe comigo, e aqui quem manda sou eu, né? Isso daí fica bem claro, assim, né? O tipo de política que se fazia naquela época, e acho que em muitos lugares ainda, não vou nem falar de Nordeste, assim, Isso é o tipo, negócio do curral eleitoral, né? Da gente, República Oligárquica mesmo. Você controla ali, o coronel tá ali, né? O coronel, o resquício do império, mas está controlando esse curral eleitoral para ninguém perder. Tanto é que tem um negócio que eu achei interessante, que quando ele está nas reuniões lá do partido, que os caras falam, da eleição, não sei o que, aí o cara fala assim, maioria é um conceito aritmético. Ou seja, vai estar deixando claro que eles vão falar o que é maioria e o que é minoria, vão manipular a eleição do jeito que tiver que manipular, né? Ou seja, perder não é uma opção. Tem uma mesa redonda, né? Os poderosos da região, no começo do filme, na qual eles discutem a melhor maneira de acabar com o Tenório, de alguma maneira. E aí um deles, muito bravo, né? Diz que a família dele mora em Caxias há mais de um século. E na verdade, tipo, é um eufemismo para falar mora significa dona de, né? A minha família é dona de Caxias há mais de um século. E isso é bem espelhado depois, porque exatamente no momento anterior à instalação da ditadura militar, dentro da atmosfera já do golpe, uma reunião política tratando do incômodo representado pela figura do Jango, o empresário sustenta com a mesma raiva, né? Falando, a nossa empresa atua no Brasil há mais de um século. Agora não podemos permitir que queiram nacionalizar o nosso negócio. Aí, na sequência, ele ainda fala: a gente vai derrubar o Jango porque com eles caem Arraes, Brizola, Ademar, Juscelino e Tenório Cavalcante no Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram disso daí, mas é espelhando a cena que já tinha rolado lá no começo do filme. eu acho que ele tem uma coisa também que eu acho bem interessante ali, que é explorado no filme, que é ele fundar o veículo de comunicação dele, né, o jornal dele, né, cara? Como é Que que chama o jornal? ali, luta democrática, né? Luta Democrática. Foi um dos jornais mais vendidos do Rio de Janeiro na época lá, então ele tinha um poder muito grande mesmo, assim, cara. Ele era um cara que conseguiu captar essa coisa da comunicação, dirigido para as massas, né, cara? E com isso ele conseguiu bastante capital político, assim, foi uma percepção, assim, bem interessante dele, de como isso funcionava, né? Como que as mídias podiam funcionar ali a favor dele, né, meu? Ele, ele faz o jornal para falar a verdade dele, né? Que é, ele Sim, vai sim. manipular o povo. E, de novo, né? É a escola Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas também funda um jornal em 1951, exatamente para combater a mídia contra ele, né? O Última Hora, que chamava o Jornal do Getúlio. O Getúlio, ele manda o delegado matar ele, né? E atrás dele lá.
E é esse acho que não sei se é o primeiro, mas é um dos suicídios que realmente está na conta dele, né? Ele manda matar o maluco lá, esse policial, o Lino Maragato, né? Delegado. E, Sim. que é o Paulo Vilaça, né? Então, né, mas é isso que é a questão do discurso populista, né? Porque ele vai falar do povo, do povo, do povo, mas ele vai escolher quem é o povo que ele vai ajudar, ele vai escolher a verdade que ele quer fazer, né? Então é tudo meio que um conjuntinho, né? Quase quando a gente vai fazendo um checklist, assim, da parte discursária, do discurso dele, né? De como ele fala essa coisa toda essa coisa bem populista, né? Denotando aqui os aspectos técnicos do filme, eu acho que ele, claro, está datado, mas ele tem um elenco muito bom. Todos esses que a gente falou, tem a Marita Severo também no filme, né? Muito bem com o papel, ela pega e confronta ele várias vezes, né? Ele começa a falar com ela, discutir como se ele estivesse num comício, e ela fica puta com ele, eu acho muito legal do jeito que retrataram. E acho também que a questão de o filme ser em 84, pós-ditadura, fala bastante, né? Ele é realmente um filme da sua época, porque no final, quando ele chama os amigos dele para escapar, ele resolve não escapar, ele fala que a ditadura demora, mas vai passar, né? Uma coisa assim que ele fala no final, muito emblemático também do personagem. Eu só achei que devia ter desenvolvido um pouco mais a infância dele mesmo, para mostrar um pouco, como a gente estava conversando, o salto temporal, ele é meio abrupto e não explica como que ele vivia naquele lugar que ele vivia, que era uma mansão, uma fortaleza, né? E também não mostrou como que ele começou a ter esse carisma. Ele simplesmente já é carismático quando a gente vê o filme. E dali por diante não retorna, não volta, não tem flashback, nada. Aliás, é um filme bastante linear. Isso é. É, ele. O que dá para entender um pouco ali é que ele foi para, sei lá, para o Rio de Janeiro, se tornou advogado, né? E mais ou menos isso. Aí não dá para saber assim, se tipo, a carreira política dele começou com ele sendo advogado, sei lá, cuidando dos interesses de alguma comunidade, de alguma coisa, e aí ele foi escalando para mais. Como que ele se transformou numa pessoa rica, como ele mesmo dizia, né? Assim, um cara que veio de uma origem pobre, né? Isso daí fica muito vago, né? Isso daí no filme não passou muito a ideia assim do que aconteceu, não. Eu também acho que falta isso, né? Mas eu acho que, pelo que eu entendi, assim, parece que é meio de propósito, porque ele tá meio que criando um mito, né? Então é meio que ele é quase que o outsider, né? Porque ele vai combater os caras que estão lá, né? Que estão há 100 anos em Caxias e tudo mais. Né? Eu acho que isso é o que compõe toda essa aura mítica que tem, né? Que nem, voltando no aspecto técnico também, questão de que tem um monte de cena com neblina, né? Com fumaça, assim, para dar todo aquele clima, né? Que até a gente estava comentando antes, né, da questão da capa preta mesmo, né? Ele, tipo, ele é meio vampiro no negócio, assim, e o filme se esforça para dar essa impressão, né? De que nossa, parece que ele tá meio acima das coisas, assim. E eu acho que isso é bem proposital, assim, e não contar a origem dele, como que ele se tornou o que ele é, como ele ficou tão famoso, ou da onde mesmo ele teve uma formação populista, né, para ele, da onde que ele aprendeu esse discurso para ele poder repassar, assim, né? Então eu acho que isso também falta, mas eu acho que de propósito para criar esse mito em volta dele. Era a capa de advogado dele. Os advogados usavam a capa, né? Quando ele no tribunal tal. Não sei se isso ainda existe, né? Mas tinha uma coisa dessa sim. E aí meio que dá um pouco desse negócio do que o Vinícius falou, né? Meio que fazer aquele como se fosse um Batman ali, né, cara? Usando aquele negócio. Tirar a metralhadora debaixo da capa. É, Tem Eles falam, um. inclusive, que ele usava capa preta na rua, com a arma embaixo, ele escondia porque para crianças não verem. então, mas é o negócio que, assim, é a roupa de trabalho dele e ele usa em todo lugar. Ou seja, ele tá sempre trabalhando, né? Ele tá sempre pelo povo, para ajudar o povo o tempo inteiro, assim. Por isso que eu digo que é essa criação desse mito, na minha opinião. Ele estava com
Quando ele tira lá, ele tá falando com a esposa dele, ele tira, né, a capa e ele tá sempre com colete de prova de balas, né? Sim. Tanto que a cena do atentado lá, muito, até meio fraca, assim, né? Porque o cara tava com ele na mira e o cara erra, né? Um tiro. Achei que pelo menos podia ter pego no colete. Mas teve um caso, né, que ele tomou, acho que 46 tiros, né? No total. Eu acho que ele tomou, não sei se foi 46, mas ele tomou muitos tiros assim na vida dele. Acho que não foi de uma vez só, numa Não 46 de uma vez, mas no total, acho que na vida dele foi 46, se não me engano. foram várias tentativas de matar ele e tal, enfim. O negócio ali era violento mesmo. Bruto. E tem uma coisa que eu fiquei confuso, que teve um momento lá que, na hora que ele tá cercado, quando ele mata o delegado, ele cerca a casa dele com o exército e tal, e aí ele entra em contato no telefone com o Lacerda, que eu, Uhum. pelo que eu entendi, é o Carlos Lacerda. Sim. E o Carlos Lacerda é que intervém ali, que se eu não me engano eles eram do mesmo partido, e aí ele consegue escapar disso, tal, tem um habeas corpus e o caramba. E era o Carlos Lacerda mesmo que fez isso? Sim, pelo que eu pesquisei foi isso, sim. Eles eram aliados, né, na época, né, cara? Eles foram aliados, depois o Carlos Lacerda ganha dele a eleição, né? Isso. Porque isso no filme mostra que ele queria ser o candidato acho que ao governo, né, do Rio de Janeiro, né? E aí ele não Pode- escolhem ele, né? Falam pra ele que ele é bom em Caxias, mas não na Guanabara, né? Aí que ele decide sair do partido e concorrer por outro partido, e ele se aproxima meio que do que seria a oposição ao DN à época ali, que ele começa a ficar mais pro lado do Jango, né? Do Ele fica pro lado da PTB. esquerda, né? Isso, Sempre não era. por isso que ele fala que ele não é comunista. E o filme segue nessa toada até que acontece o golpe militar e ele acaba sendo caçado. Eu achava que ele tinha sido morto, mas não. Ele foi só caçado mesmo, né? E ele nunca mais conseguiu recuperar o poder depois da cassação. E ele morreu 2 anos depois do filme sair, aos 80 anos de pneumonia. A questão do um negócio que a gente comentou até que não tá no filme, a cena dele com o Antônio Carlos Magalhães, né? Pois é, então. E além disso, que seria uma cena sensacional de ser colocada no filme, eu acho que é aquela alusão que você falou mesmo, né? Existe uma alusão a essa cena daquela hora que dentro do Congresso lá, todo mundo se abaixa, né? Com medo É, de atirar. Eu achei muito legal essa cena. Mas as próprias reuniões, os poderosos falando dele, me lembrou o Nixon, do Oliver Stone, sabe? Os caras fazendo aquelas reuniões em porões, esfumaçados, né? Sabe? Bem vilanesco mesmo. E, como você falou, tem vários personagens interessantes dentro da história nesse momento, nessa época e tal, e não falam muito, né? Então, eu senti falta de aparecer mais personagens históricos ali para poder falar junto, mostrar mais o dia a dia ali dos políticos brasileiros naquele momento. Eu acho que essa é uma grande falha assim da cinematografia brasileira, assim, tem muito pouca história real de personagens reais, assim, ou eventos retratados no cinema. Eu sinto falta disso, cara. Será que talvez seja porque eles não queiram colocar nomes de pessoas que ainda estão vivas, porque incomoda, sei lá? Tem muitos personagens que já se foram, entendeu? Tipo, sei lá, coisa do século XIX, Sim. XVII, né, meu? Mesmo no século XX, tem muita coisa que aconteceu e passou e não tem um retrato disso, né? Não tem uma história contando, né? Apresentando, pelo menos para o público, enfim. eu acho que é um viralatismo nosso mesmo, né? Colonialismo, assim, acho que a gente não valoriza o que a gente tem, né? Acho que a gente sempre dá prioridade para dos outros, acho que a história dos outros caras é melhor. A gente tá aí falando de vários filmes aí, vários personagens reais que dá para fazer um monte de coisa, assim. Acho que é viralatismo puro do brasileiro, né? Acho que está melhorando ultimamente, com certeza, mas falta muito ainda, né, para a gente ter uma autoexaltação da gente como fonte literária das coisas, né, como fonte de história. Eu acho Pode que crer. falta isso daí
a gente se entender como povo também, né? Saber como Sim, que sim, porque o que, que deu hoje, né? O que está acontecendo hoje. então, acho que ter essa questão do filme, né, ou de qualquer outro tipo de representação, faz um livro, mesmo que seja uma ficção baseada em fatos reais, é uma questão que compõe a cultura brasileira, né, compõe a cultura geral dos países, dos povos, né, você tem uma autorretratação sua, né, eu acho que sim, concordo plenamente, falta isso pra gente se entender como povo, pra gente melhorar como povo. Um professor nosso lá da Escola Livre, ele falava que um país sem cinema é como uma casa sem espelhos. E isso fala bem assim sobre essa questão que vocês levantaram agora. Acho que deveria ter mais filmes históricos brasileiros, ou até, não mundo histórico, mas recortes, né, de coisas históricas, como o Lúcio Flávio, que a gente falou, e esse próprio Capa Preta também, o Homem da Capa Preta, que tem essa intenção, mas eu acho que ele não desenvolve o suficiente para poder você dizer, pô, isso aqui é um retrato fidedigno, é um retrato muito interessante do que está acontecendo. Porque a gente citou algumas coisas agora da história mesmo dele, da qual o filme nem arranha, ou que se fala, ele cita de uma maneira muito por cima. O próprio Carlos Lacerda não aparece no filme. Então ele é só citado. Getúlio Vargas podia ter aparecido, ele que contrata o delegado, sabe? Então seriam umas coisas que dariam um peso maior para o filme, na minha opinião. Tem essas lacunas aí, né? Que tudo bem, nesse caso aí talvez nem fosse necessário, mas tipo, é uma coisa que seria interessante, né? Você colocar, né? A gente tem que ver que tem que analisar da maneira da época que o filme saiu. Ele não tinha os recursos que tem hoje, ele não era usado como é hoje, né? Como pode ser usado, ele já tinha acabado de sair da ditadura. Então, sei lá, talvez eu acho que isso possa ter pesado. E mesmo assim, para a época, ainda assim, o filme tem essa coragem, né? No mínimo, a gente pode falar que o filme é corajoso. Só pelo fato de apresentar um personagem tão polêmico quanto esse, quanto o Tenório Cavalcante, acho que já é uma certa ousadia, né, cara? E é uma certa ousadia, exato. A gente tá falando, por exemplo, ali do fim da ditadura, tal, não tinha nem a Constituição de 88 ainda, porque foi em 86 o filme, né? Também ainda naquele rescaldo ali de final de ditadura. E aí apresenta uma história de um cara que ele é totalmente conservador e truculento, né, cara? E meio que pintando ele quase como um herói, assim, né? Uma coisa bem contraditória pelo período ali que a gente estava vivendo, né? Que estava acontecendo ali naquela época. Pode crer. Que no fim das contas ele era conservador e também foi caçado pela ditadura, né? Então, essa é a parte interessante, né? Então, isso Interessa. aí eu tô falando assim, meu, mesmo assim, os caras fizeram um filme pós-ditadura de um cara que era conservador, né, e foi caçado pela Foi ditadura. cansado Então, mesmo assim, assim, olha é. como a ditadura foi desgraçada, né? Tipo, ela caçou todo mundo. Ele não dançava conforme os caras, então azar. Tirou dele de lá. Ele era muito. Acho que ele é porque ele é histriônico e era meio que ele mesmo, né? Tanto é que ele fala no final: eu não sou fascista. E a ditadura Eu claramente acho, foi. eu acho que ele, o Lacerda também foi caçado, né? O Foi. Lacerda foi caçado, o Juscelino foi caçado. Acho que esses caras que tinham um potencial, assim, de potencial de voto, né, de popularidade. Acho que mesmo os caras sendo de direita e tendo apoiado, acho que não foi o caso dele, mas tendo apoiado o golpe militar, os caras limaram todos eles, né? Foram Sim. limando, assim. E essa fala aí dele do final, cara, putz, pra mim fica bem claro ali que ele, tipo, ele é um protótipo do Centrão, assim. Nossa, Esculpino e Carrara, velho. Apesar de ser meio romantizando também o personagem, né? Dá nem pra Sim, saber se sim, isso sim. quanto quão real é tá, essa frase, mas o filme até que ele adapta bem, assim, a vida dele, do jeito que deu ali e tal. Mas, como a gente conversou, tem muita coisa que faltou ali para poder enriquecer um pouco mais o personagem, né? Porque é um personagem muito interessante. É, aquilo que eu falei antes, né? A gente não sabe de onde ele tirou essas ideias dele, por que que ele resolveu ser político, né? Como é que foi acho que a questão da migração dele de Alagoas para o Rio de Janeiro deve ter influenciado bastante, assim.
Acho que falta isso no filme, assim, dá para ser mais legal nessa parte. Com relação a última frase dele, que ele fala, eu não sou isso, eu não sou aquilo, nem nada, ele fala pro público, né? Acho que ele tá deixando claro É. ali, fala assim, não tem problema você gostar de mim, tá? Eu sou só eu mesmo, né? Ele é muito personalista nisso, né? Ele faz questão de dizer o nome dele com orgulho, né? Sim, bem personalista. É, igual todos esses caras populistas sempre tem um ego gigante, né? Sim, puro ego. Eu acho que uma coisa que a gente comentou que falta um pouco do clima ali que tava acontecendo na época. Que tipo, teve a volta do Getúlio Vargas, depois o Getúlio Vargas se matou, e aí teve tentativa de golpe, que só depois de 10 anos os caras foram conseguir mesmo dar o golpe, e isso daí fica meio que disperso assim na história, né? Acaba meio que ficando localizado ali no reduto eleitoral dele ali, né? Mais ali na cidade e tal. Né? Não faz um. Não dá uma pincelada no que estava acontecendo assim no país naquela época, né? Foi uma época muito turbulenta também. Apesar de depois ter o Juscelino ter conseguido ser eleito e conseguir assumir, porque deram um contragolpe, né? E aí o Brasil ter dado uma levantada na época ali, isso daí fica muito disperso, assim, né? Não se fala muito disso, né? Fica muito ali meio que centrado ali em onde ele, Duque de Caxias ali, né? Onde ele vivia lá. E no Rio de Janeiro, né? Eu concordo, eu acho que nem, eu acho que o Márcio mesmo falou antes, assim, acho que se tivesse colocado alguns personagens históricos para aparecer, para dar uma reforçada, né? Acho que o filme ia, tipo, ter um escopo maior, assim, porque eu acho que eu concordo plenamente, assim, ele fica meio que num foco, numa lente de aumento dali, né? Na Guanabara e no Caxias, aliás, e na vida dele, né? Então acho que a gente precisava ter um contexto maior, até porque ele era deputado federal, né? Não fica muito claro isso, é muito mais o reduto ali mesmo, né? O curral eleitoral dele. Acho que podia ter É, uma. eu acho também. Acho que o filme podia ser um pouco mais premente, sabe? Podia ser as coisas estavam acontecendo, podiam estar rolando, para poder ter mais um sentimento de tem que acontecer, tem uma urgência, e eu acho que o filme ele não vai para isso. Ele, na verdade, ele vai se encadeando assim, bem de uma forma sempre uma coisa atrás da outra, até mesmo meio previsível assim. Mas tudo bem, acho que é filme da época e tal, Isso, e produto da sua época. produto da sua época, mas aí, né, ainda tem o seu mérito. E como eu falei, eu acho que a grande sacada do filme todo tá nas suas composições, fotografia. A trilha sonora é boa também, né? Gostei da trilha sonora do filme. E o elenco. O elenco eu acho espetacular. Todo mundo, assim, eu gostei. Ele não é um filme que, como o Lúcio Flávio, por exemplo, que começa com os atores mais muito teatrais. Eu acho que não, esse é bem cinematográfico mesmo. Eu acho que o elenco tá muito bem. Mas eu acho que ele em si, o José Wilker, tá meio teatral. Então, mas aí eu acho que não é o José Wilker, é o personagem Tenório. Ele tem que ser daquele jeito, ele fala daquele jeito, entendeu? Agora, quando ele conversa, na verdade, até conversando ele é meio teatral, mas ele, tipo, ele quer nem sempre, sempre tipo, tá, como é que fala? Fazendo projeção da sua voz, levantando aquilo, ele tá sempre, tipo, gesticulando de uma maneira teatral. Então, ele quer ser esse folclore, entendeu? É Aí eu acho que expansivo, né? ele é expansivo, exato. Aí eu acho que não é nem a questão da direção do filme cinematográfico teatral, é o personagem que ele quer ter essa essa representação. Mas a gente falou e não contou a história do Antônio Carlos Magalhães, né? Não falou o que aconteceu. Então, fala aí. Que o Tenório estava fazendo um discurso, né? E aí o Antônio Carlos Magalhães também rebateu ele no discurso, falou que ele terminou falando que ele era ladrão. É, Aí o Tenório sacou o revólver do plenário e falou que ia matar ele ali mesmo, né? E como está como está escrito lá acho que é no Wikipedia que eu vi, a Wikipédia. o Antônio Carlos Magalhães teve uma incontinência urinária, mas continuou desafiando ele para ele atirar. E aí o Tenório, como, nossa, isso eu acho que é muito a cara dele, assim, que ele falou assim, eu só mato homem, você não. É, rindo. É, rindo. É demais. Então tá bem, gente. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Até a próxima.
Valeu, um abraço. Valeu, gente. Valeu, Falou, tchau, tchau. Ficha técnica do episódio. Pauta e pesquisa, Felipe de Amorim e André Gomes. Roteiro, Felipe de Amorim, Vinícius Gomes e André Gomes. Historiador, Vinícius Gomes. Convidados, Corja Filmes, Márcio Zorlandi. Designer, Márcio Zorlandi. Edição e finalização, André Gomes. Produção, Luma Reis, Aline Pegorim e André Gomes. Comunicação e assessoria de imprensa, Kelly Reis. Esse é o podcast Fatos Adaptados, uma produção da Corja Filmes, produtora audiovisual do ABC, em um projeto realizado com recursos do Fundo de Cultura de Santo André. Eu sou o André Gomes, seu host, e até a próxima.